Muito bem. Boa noite, graça e paz a todos. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na casa dele, no seu santuário, para adorar, glorificar e exaltar o seu nome. Hoje, noite de estudo bíblico, onde estaremos ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração. E cremos que o Espírito Santo de Deus tem muito para nos mostrar e para nos revelar nesta noite, para que venhamos a cada dia mais estar preparados na presença do Senhor. Antes de entrar no texto, como sempre, vamos orar ao Senhor, e interceder pela vida dos irmãos que estão aí enfermos. E eu quero pedir oração em favor da vida da irmã Neuza, que congrega aqui conosco, que não está bem, com a dor nas costas. O esposo, o irmão Getúlio, também não está bem, já estamos orando há alguns dias, mas cremos que Deus é aquele que pode levantar, é aquele que pode dar saúde, repreender toda a dor. Temos também os irmãos que sempre oramos, o irmão Benê, o irmão Elias, a irmã Madalena, que são meus irmãos carnais, e também sobre a vida da irmã Maria, mãe da Sônia Jorge, da irmã Joana, junto com o irmão Mário, a irmã Margarida, o irmão Décio, esse casal abençoado, continuamos orando por eles, pelo Eduardo, que é o neto da irmã Cleusa, errei não, tá certo, irmã Cleusa, e pela irmã Valdineide, a irmã Valdineide sempre nos assiste aí, ela foi para a praia, nadou muito, andou muito na areia e ficou com o joelho doendo. Mas nós cremos que Deus vai sanar também esse problema aí. E nós louvamos ao Senhor por tudo isso. E essa noite é uma noite especial, porque é a primeira vez que o pastor Daniel está aqui conosco, assumiu a igreja de Bauru e já veio no primeiro estudo da nossa congregação em Tibiriçá. Então, para nós é uma alegria muito grande. Vamos ficar de pé, então, e vamos orar ao Senhor. A vizinha da minha irmã, o pai dela está internado desde o ano novo. Não está bem, eu não sei o nome dele. Certo. É pai da vizinha da sua irmã. Certo. Então tá, vamos orar, Deus sabe quem é. E com certeza algo ele sempre faz. Soberano e eterno Deus, Pai bendito e amado e eterno que estás nos céus, te rendemos graça, Senhor, porque Tu és bom. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, por isso te glorificamos, te louvamos, porque nós não somos nada sem a Tua presença. Sem o Teu Espírito Santo, Senhor, não somos nada, só pó e cinza. Mas o Teu Espírito, que está dentro de nós, pelo crer em Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nos faz ser os Teus filhos e saber que as Tuas mãos não estão estendidas para nos abençoar e tampouco os Teus ouvidos, Senhor, estão agravados, tapados para não nos ouvir. E cremos que o Senhor nos ouve, porque o Senhor sempre responde, o Senhor está sempre ouvindo a oração dessa igreja, do seu povo, e trazendo bênçãos, cura, libertação para as vidas que sempre estamos aqui intercedendo. Pai amado e santo, e hoje não é diferente, nós clamamos ao Senhor e te pedimos que pelo poder do nome de Jesus Cristo e da manifestação do Teu Espírito, que haja cura, Senhor, que haja libertação, haja transformação de vidas, salvação de almas, todos esses nomes que nós relatamos aqui, Senhor, também o pai da vizinha da Marta, que o Senhor possa alcançar a vida deste homem, Senhor, e que a enfermidade que ele está agora, que está sendo assolado, que possa, ó Deus, neste momento, Senhor, receber a cura, receber a libertação, e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado através da vida dele. Nós cremos nisso, por isso nós clamamos ao Senhor. E que o Teu Espírito Santo nessa noite venha nos orientar, Senhor, através da Tua palavra. Que possamos ser fortalecidos por ela. Que a nossa fé venha a ser aumentada por ouvir esta palavra, a palavra que vem direto do Senhor, através do Teu Espírito ao nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, e cremos que o Senhor estará fazendo,
Por isso nós já te agradecemos, Senhor, na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Filho, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Muito bem, vamos lá então. Nós paramos a semana passada, o último versículo que nós lemos, né? Ainda no texto de João, de 1 João, né, capítulo 5, né, a primeira carta, até o versículo de número 17. E vamos só retomar aqui para... Hoje nós queremos fechar esse assunto, se Deus assim permitir, e vamos ver se a gente entra no outro assunto, né, que depois da regeneração, o assunto principal é a santificação. E nós louvamos a Deus porque Ele é muito bom. Então vamos lá, versículo de número... Capítulo 5 da primeira carta, e o versículo de número 17. Isso. O 16 nós não lemos. Opa, muito bem. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Aí vem o 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Muito bem. Este assunto aqui, quando nós estávamos estudando Fé e Graça, nós até mencionamos esta carta, e uma das heresias, né, do passado, do primeiro século, né, no início da igreja, foi quando eles, alguma parte da seita do gnosticismo, mais com uma outra, que agora eu até esqueci o nome, deveria ter marcado aqui, eles se juntaram e queriam provar que Jesus Cristo não veio em carne, lembra disso? Então Jesus não veio em carne, logo era um espírito que de vez em quando aparecia, e essa era a doutrina que eles estavam querendo impetrar na igreja. E quando eles estavam agindo assim, então o povo começou a ficar perdido. Mas e agora, né? Porque já havia se passado ali de 40 a 70 anos em que Jesus havia morrido. A maioria do pessoal, que ali a idade, a média de vida daquele pessoal era de 40 a 55 anos, então não tinha muita gente vivo para provar. Não, eu vi Jesus, eu estive com ele, não é? E então... essas cartas, elas vieram depois, e quando ela veio à tona nas igrejas, então era esse o maior problema que os apóstolos haviam enfrentado, era esta heresia, esse ensinamento, que Jesus não tinha vindo em carne. Lembrando que Jesus Cristo, né, só para a gente configurar, Jesus significa o homem, né, a matéria, nascido de Maria. Então qual é o filho de Maria? Jesus. Qual é o Filho de Deus? Cristo. Cristo é o Redentor, Cristo é o Salvador. Jesus relacionando sempre ao material. O homem Jesus Cristo, né? O homem Jesus, o Cristo divino. Então, quando eles anunciavam isso, que Jesus não havia nascido, não havia existido, logo era só uma questão de interpretação errada, era um espírito que de vez em quando aparecia, fazia alguns milagres, igual hoje, né, alguns espíritas trabalham, alguns centros espíritas, né, diferente de terreiro de Umbanda, eles trabalham, lá eles recebem alguns guias, né, que são espíritos, e
falam o que tem que falar, entregam as mensagens que tem que entregar, dizem ser de Deus e tal, tanto que eles fazem parte do cristianismo, o espiritismo faz parte do cristianismo, porque crê em Cristo, mas não é um contexto igual era no passado. Então eles queriam dizer que Jesus não havia nascido, Jesus nunca existiu, o que existiu era um espírito que se dava o nome de Jesus Cristo, e ele vinha, entregava algumas mensagens, igualmente o Espiritismo, e depois ele ia embora. E o que acontece se alguém crê nisso? Se alguém crer nisso, a salvação está totalmente fora de qualidade, ou seja, não existe salvação, correto? Por que não existe? Porque nós somos libertos do pecado por causa da morte de Cristo. Então Cristo morre e aí o sangue dele é vertido, e quando o sangue é vertido, purifica-nos de todo o pecado. Depois da morte vem a ressurreição. E na ressurreição, nós agora temos concluída a nossa vitória, passamos a ser agora, através de Cristo ressuscitado pelo Espírito de Deus, passamos a ser chamados filhos de Deus. Logo, Cristo se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador, e por Ele nós achegamos a Deus. Se nós tirarmos, ou se nós deixarmos de crer que houve a morte, se não houve morte, não houve ressurreição. Se não houve ressurreição, não há por que sermos vitoriosos. Não há por que nós achegarmos a Deus, sermos chamados filhos de Deus. Entende? Então não é simplesmente, deixa esse povo falando isso e tal. Não. Era necessário combater essa heresia. E essa heresia é tão grande, ela é tão forte, que João vai nos explicar dizendo assim, olha, existe pecado que é para a morte e outro que não é para a morte. Qual é o pecado? Qual é a morte que ele está falando? Ele está falando a respeito da segunda morte, a condenação final. Então aquele que peca para a morte não tem perdão. E qual é o pecado que não tem perdão? Que Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 12, ele vai dizer assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra isso, não tem perdão. Quem pratica a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, ou seja, é imperdoável. Qualquer outro pecado tem perdão, desde que haja arrependimento. Então a pessoa matou, se arrependeu, pediu perdão, é perdoado. Adulterou, fornicou, prostituiu, matou, enganou, fez tudo quanto é tipo de pecado, há perdão. Porque Jesus Cristo diz que há perdão. Agora, contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Por isso que ele fala assim, se você vê um camarada que está ensinando isso, pode ligar o ventilador que vocês quiserem. Eu acho até que se puder ligar isso para mim aqui, eu agradeço. Porque está esquentando, né? Então ele diz, nem o saudeis, por quê? Porque você não vai nem orar por essa pessoa, porque ele já está condenado. É bem devagarzinho que ele... Isso. Então, o que não tem perdão? Uma pessoa que não só profere, mas a sua vida, ela demonstra que não há crença em Jesus Cristo como homem e divindade, ou ser divino. Homem e Deus. Opa, peraí que voou tudo aqui. Né? Então, o vento é bom, só que leva tudo, né? Ligeiro. Por isso que Jesus falou assim, vigia. Senão as folhas vai tudo embora. Então, irmãos, o que acontece com uma pessoa que não crê que Jesus viveu? Ela também não vai crer que Jesus morreu. E não vai crer que Jesus ressuscitou. Logo, o plano da salvação está fora. Não existe. Porque nós somos salvos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. O plano de Deus, ele é concluído em Cristo,
quando ele desce na terra, nasce como homem, vive como homem, sujeito a todas as paixões que nós somos sujeitos, porém ele não peca, ele não se deixa levar por essas paixões carnais, antes ele faz prevalecer a força, o poder do Espírito. Ele faz toda a obra, o Evangelho ele aplica, que é as boas novas de salvação, mostra-nos o Pai, mostra-nos o reino de Deus, o qual nós vivemos. Hoje, nós que somos cristãos, vivemos no reino de Deus. O que é viver no reino de Deus? É viver com justiça, paz e alegria no Espírito. É aquela pessoa que é direcionada pelo Espírito de Deus. Então, se eu perguntar aqui, quem tem o Espírito de Deus aí, levanta a mão. Ó, tem umas mãos levantando aí, tem uns que não, né? Opa, já vou fazer apelo. Ah, levantou todo mundo. Eu ia fazer apelo, né? Por quê? Porque nós estamos aqui pelo Espírito, não é pela carne. Pela carne a gente estava lá em casa, no nosso sofazão, estofado, não é que hoje tem jogo, não é? Faz pipoca, faz o chá, faz não sei o quê. Essa é uma coisa da carne, mas nós estamos aqui porque o Espírito de Deus habita no nosso coração, aqui, ó. Então, quem comanda? Ele. É Ele que coloca o desejo e fala assim, opa, hoje é dia de culto, vamos adorar a Deus, vamos lá ouvir a palavra. E nós nos animamos, nós nos fortalecemos, a chuva não nos impede, o frio não nos impede, muitas vezes certas enfermidades não nos impedem, porque o Covid impede, né? Porque a gente tem que se precaver, não pode, tal, né? Mas o Espírito de Deus, que veio para habitar na nossa vida, no nosso corpo, por isso que ele está no nosso coração, ele veio porque Jesus Cristo subiu ao céu. Quando Jesus sobe ao céu, ele penetra os céus, lá ele abre, né, ele recebe de Deus o livro, para abrir o livro de todos os trâmites do que vai acontecer, desde quando ele subiu até a sua vinda, né, que nós estudamos Apocalipse. Então, o plano divino da salvação começa a ser concluído, e ele será agora aplicado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso que nós falamos se perde, não tem valor nenhum, se não crermos que Jesus Cristo viveu como homem. Então, essa é uma das maiores heresias que apareceu lá no começo. E até hoje existe gente falando isso, né? Tem pessoas que não creem em Cristo, tem muitos judeus que não creem em Cristo, porque eles acham que, né, nem viver não viveu. Aquele que faz da sua vida esse tipo de crença, ele não adianta nem orar, você vai perder tempo. Senhor, salve, não vai salvar. Aquele já está condenado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é chamado blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos lá. Quando o anjo vem para Maria e para José, né, principalmente para José, ele fala assim, olha, não temas em receber Maria como sua mulher. Por quê? Porque o que nela está gerado é o quê? É pelo Espírito de Deus. Irmãos, claro que a Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, eu e o Pai somos um, o Espírito é de Deus. Então, sempre tem essa questão, essa polêmica. São três ou são um? Para mim não importa. Importa é que o Pai conhece todas as coisas, comanda todas as coisas e enviou o Filho, e através do Filho houve a salvação, e a aplicação dessa salvação, desse plano, é pelo Espírito, que também é de Deus. Então, se são três, ou se é um só, unificado, não importa para nós. O que importa é que nós adoramos a Deus Pai, por causa da pessoa de Jesus Cristo e pela orientação do Espírito Santo de Deus. Agora, são detalhes. A Bíblia nos mostra Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós precisamos mostrar isso para que venhamos entender completamente a palavra do Senhor. Então, Deus está nos céus, Ele tem o seu trono, hoje Jesus Cristo está à direita de Deus, tal. Agora, se é um só, a gente vai saber, porque tem muita coisa que é simbólico. Não diferencia na nossa salvação, mas a operação da geração de Jesus, do menino, da criança, do feto, no útero de Maria, foi pelo Espírito Santo. Não houve conjunção carnal.
Tá? Não houve conjunção carnal. Então, é pelo Espírito Santo. Então, o processo de o feto evoluir, virar a criança, nascer, crescer, virar homem, não é? E depois evangelizar, e depois ir para a cruz, e depois morrer, ser sepultado, depois ao terceiro dia ressuscitar, é tudo pelo Espírito. Se você olhar a trajetória de Jesus, os milagres que Jesus fazia, ele fazia questão de dizer, pelo poder do Espírito Santo. Graças te dou, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo é manifesto na vida de Cristo, desde a geração do feto até a ascensão aos céus. E aí, ele não mora aqui, ele não fica aqui. É claro que com Cristo é outra história, porque também é Deus. Mas na raça humana, o Espírito de Deus, muitas vezes, que nem no passado, se você pega o Primeiro Testamento, você vai ver a manifestação do Espírito Santo na vida de Daniel, na vida de Sansão, e o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e ele matou não sei quantos. Então era assim que acontecia. Porém, depois da subida de Jesus, ele diz, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. E ele vai estar convosco todos os dias. Então, como que Jesus está conosco todos os dias? É Jesus? Não. Jesus está onde? Nos céus. Mas quem está comigo? O Espírito Santo. Através de quem? Através de Jesus, ordenado por Deus. Então, Jesus está conosco, mas nós sabemos que ele está no céu. Mas o Espírito de Deus é que nos mostra. É o Espírito de Deus que nos faz glorificar a Jesus Cristo. Adorar a Cristo. É o Espírito de Deus que nos coloca fé para crermos em Cristo como Redentor, para crer em Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas. É o Espírito de Deus que me impulsiona, alegra o meu coração, coloca palavras na minha boca para que eu ministre a palavra de Deus. Tudo é pelo Espírito. Quando nós oramos por alguém que está enfermo e aquela pessoa é curada, é através da manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. E pelo poder que há no nome de Jesus, porque a ordem é de Jesus Cristo. Amém? Então, a gente precisa entender bem isso. Ah, mas é só deixar o cara falar. Não, porque ele está destituindo o plano da salvação. Essa é a maior ou o maior dos pecados. Uma pessoa que age assim, ela não é de Deus, ela é do diabo. Deve ser aqueles que estão com o selo, né, pregnado, né? Tem muita gente esperando, né? O sinal da besta é um carimbo. Não é carimbo, irmão, não é vacina, não é chip, não é nada disso. É sistema. Viver no sistema diabólico. Eu tenho medo porque daqui uns dias vai vir perseguição. Irmão, o sinal da besta, ninguém vai receber ele obrigado, mas vai pedir para receber. E aqueles que são de Deus são selados pelo Espírito de Deus. E Apocalipse deixa isso claro. Antes do selo da besta, Deus vai selar os seus. E nós somos selados por quem? Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como Davi. Eu danço, eu canto, eu oro como o rei Davi. Tá certo? Este é o selo de Deus, o Espírito Santo. Por isso que ele diz, ele já escolheu os seus, está lá. Mas tem uns aí, claro que tem um monte ainda. E quem vai ser? Não sei, por isso que eu prego a todos. A nossa obrigação, de pregar o Evangelho, anunciar às nações. Mas nós precisamos debater ou rebater qualquer ensinamento que não provém da palavra de Deus. E ensinamentos, heresias, são feitos pelo anticristo, pelo falso profeta, e isso é de dentro da igreja, irmão. Mas o pastor fulano de tal falou isso, mas é falso profeta. Por isso que nós temos que ouvir, né? João, ele escreveu várias vezes que Jesus disse para ele, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é escute, é ouça. Ouvir é você escutar e meditar no que está escutando. Né? Por exemplo, eu espero que vocês estejam me ouvindo, mas vocês não estão escutando o ventilador? Está escutando.
Mas ninguém está dando atenção para ele. Está dando atenção para mim, que sou mais bonita aqui. Então, quando nós ouvimos, é diferente de escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito, ele vai sempre estar no nosso coração. Por isso que nós precisamos sempre, quando vamos meditar na palavra de Deus, ainda que na nossa casa, sozinho, pega a Bíblia, ora ao Senhor e presta atenção. Né? Cata o celular, deixa ele na cozinha e vai para o quarto. Ou deixa ele no quarto e vai para a cozinha. Porque senão a gente não consegue meditar. Não é? Você começa a ler um texto, tem uns lugares que a gente lê que já a nossa natureza humana não consegue entender. Fala, ixi, que negócio é esse? Não estou conseguindo entender. Aí o celular toca. Aí que você não vai entender mesmo. Aí o celular vibra. E os plim, 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 né? A turma parece que manda mensagem para a gente justo na hora que a gente vai ler a Bíblia, não é assim? Então você tem que dar uma segurada no bicho. Põe ele longe de você. Porque precisamos meditar na palavra de Deus. Você tem o horário, embora hoje está meio esquisito, mas você tem o teu horário de almoçar, teu horário de tomar café. O que é isso? Você sabe que você precisa da alimentação. A alimentação para o nosso corpo é necessário. Agora imagina essas pessoas que estão comendo e respondendo no celular. Não conseguem nem fazer uma alimentação boa. Passa a não ser saudável. Né? A ciência vem sempre falando isso. Então é necessário que nós venhamos a entender porque o Espírito de Deus habita aqui, irmão. Às vezes você fala assim, nossa, é uma coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito de Deus falando, ei, olha, vai para a Bíblia, vai ouvir a palavra, faz isso, né? É o Espírito de Deus, porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos impulsiona. Tá certo? Então uma pessoa que age blasfemando contra o Espírito Santo, é isto que ele vai estar falando aqui, João está falando. Pedro também fala sobre esse assunto, mas rápido. Mas João, ele fala, olha, presta atenção, essas pessoas que estão aí pecando o pecado de morte, nem ora por eles, não perde tempo, vai atrás de pessoas que não cometem esse tipo de pecado. Porque é necessário que nós mostremos o verdadeiro evangelho, vamos anunciar a Jesus Cristo a essas pessoas. Mas esses que estão na heresia, blasfemando contra o Espírito Santo, não tem perdão. Portanto, não é nem para nós orarmos por ele. Tá certo? Aí ele vai dizer, versículo 17, toda iniquidade é pecado. Então isso nós precisamos entender bem. O que é iniquidade? É o excesso do pecado. Uma pessoa que é iníqua, ela tem prazer. Tudo que ela pratica é pecado. É pecado. Tem pessoas que você percebe que a vida dele, por mais que você oriente, às vezes os pais, a mãe são cristãos, orienta, mas não muda, não tem reação, porque aquela pessoa já está impregnada na iniquidade. Então, tudo que ela vai fazer é pecado. Tudo que vai fazer é pecado. E nós não podemos ser dessa forma. Pecar, nós estamos na carne, irmão, não tem jeito. Uma hora ou outra a gente comete pecado. Fala mal de um, fala mal do outro. Solta um palavrão, né? Embora palavrão... Não pode, né, irmã Maria? Né? Tem pessoa que fala assim para mim, pastor, mas acontece, de repente escapou. Escapou da onde? Da onde que vem o palavrão? A boca não pronuncia por si só. O cérebro arquiteta, projeta, né, o palavrão constitucionalistamente e manda para a boca, e a boca professa. Então, nesse período aqui, olha, de processo do cérebro, mandar para a boca, fecha a tua boca. Porque enquanto a palavra está lá dentro, ela é escrava tua. É só você e Deus. E o Espírito Santo está pronto a nos perdoar. Ou trazer o perdão para nós. Agora saiu, e aí? Quando a palavra sai, você é escravo dela. Não tem o que fazer. Não volta mais. Não tem como voltar uma palavra. Aí a gente tem que concordar com Nicodemos, né? Como que eu vou nascer de novo, entrar porventura no ventre da minha mãe? Ô, irmão, isso é pergunta que se faz um cara estudado, né? Um cara que fez faculdade.
Né, pastor Daniel? Umas coisas que não tem lógica, né? Se é uma pessoa leiga, que não tem entendimento nenhum, mas não, tinha todo o conhecimento. Mas então não tem como voltar. Da mesma forma. Então, nós temos, as nossas palavras, irmão, tem que ser temperadas. Tem que ser palavras direcionadas pelo Espírito. Então, se você ainda pronuncia alguma palavra torpe, palavra chula, irmão, faz gargarejo com detergente espiritual. Não é? Porque não podemos de forma nenhuma. A ciência, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a ciência diz que nós precisamos extravasar. Você não pode guardar situações rancorosas dentro de você. Por exemplo, você pega e martela o dedo. Que dor, não é? Então o que você faz? Você não pode ficar, porque isso faz mal para você. Então você tem que extravasar. E como que você extravasa? Soltando esses palavrão aí. A ciência diz isso. Agora, eu não quero saber da ciência, eu quero saber da palavra de Deus. Que ela diz que da minha boca não pode sair água doce e água salgada. Não pode sair dois tipos de palavra. Se eu estou aqui abençoando, como que eu posso amaldiçoar? De forma alguma. Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão era profeta de Deus. Por causa de dinheiro, o cara falou, vou te dar aí muita grana, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Era para ele, naquele momento, repreender, falar assim, que isso, rapaz, eu sou profeta de Deus. Por causa de dinheiro, por causa de riqueza, eu vou abençoar o que Deus, eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? De forma nenhuma. Mas, o ser humano é falho, ganancioso, do jeito que era Balaão, e ele pegou e foi. Só que, ele deve ter agradecido muito aquela mula, porque a espada estava desembainhada, para talvez cortar bem o seu pescoço. Mas a mula parou. Jumenta, mula, parou. E ele começou a bater nela e falou assim, por que você está batendo em mim? Imagina. Olha, eu acho que foi mais interessante a conversa da jumenta com Balaão do que da cobra com a Eva. Porque ali o processo era diferente. Imagina, irmão. Você bate no cavalo, no jumento, o jumento vira a cabeça para trás e fala, está batendo em mim por quê? Porventura, toda vez que você fala para eu ir para um lugar, eu não vou? Quando é que eu desobedeci? Mas olha o que tem aí na frente, rapaz. Aí os olhos dele se abrem. E ele olha e vê o anjo de Deus, com a espada desembainhada. E a pergunta, eu fico imaginando a pergunta do anjo. A Bíblia não fala isso. Mas eu fico imaginando o anjo. Vai amaldiçoar? Passa aqui. Passa aqui. E é uma só. Não é? Então nós temos que ter o conhecimento do Senhor. A nossa vida tem que ser diferenciada. Nós não somos diferente do ímpio em questão de ser melhor que ninguém. Mas o que nós temos dentro de nós é melhor do que qualquer outro. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Se temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, comandando as nossas atitudes, não pode ser de quem não tem. E isso nós precisamos entender bem. E é por isso, se somos regenerados, qual é o nosso estudo? Regeneração, novo nascimento. Se nós recebemos o novo nascimento através do Espírito Santo de Deus, o Ismael que falava palavrão não existe mais. O Ismael que vivia com prazer no pecado não existe mais. O Ismael que mentia, que enganava, que roubava, que adulterava, que prostituía, que amaldiçoava, não existe mais. Existe agora um novo Ismael, que já não é mais uma criatura, mas é filho de Deus. É isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram todas. Eis que tudo se fez novo, novidade de vida. Qual é a novidade de vida que nós temos? Aquilo que o Espírito Santo nos proporciona. Por isso que lembramos bem o que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5. Obras da carne. É a pessoa que não passou pela regeneração, não teve novo nascimento. Então, quais são as obras dele? Todas aquelas.
mente, tudo aquilo. Vive em pecado. Aí passa pelo processo da regeneração. O Espírito Santo nos limpa, tira tudo que não presta. Tira a Babilônia do nosso coração, tira o Egito, tira Sodoma, tira Gomorra, tira tudo que não presta. E agora ele diz, você é filho de Deus, eu vou habitar aqui no teu coração e eu vou agora depositar um fruto aqui. E esse fruto você vai ter que viver segundo essas características. Que é fé, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio. Faltou um, que eu estou sempre faltando um. E ele diz, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque é totalmente a graça no nosso coração. Então a nossa vida é diferente. Quando alguém pisa no nosso pé, a gente fala, ô amigo, pode ficar com o pé aí em cima, aí que a gente vai servir de suporte para você. Claro, se não estiver doendo, né? Por exemplo, pastor Daniel, se ele pisar no meu pé, eu tenho que falar, pelo amor de Deus, tira daí. Né? Mas a nossa posição é outra. O que a Bíblia diz? Quando você está com o Espírito de Deus, se alguém te bater numa face, você dá outra. Claro, irmão, que ele não está falando literalmente, né? Bate aqui. Esse aqui não, mamãe passou talquinho. A irmã Maria faz carinho aqui, não tem que ninguém bater. Não é? Mas está falando no sentido espiritual, na sua colocação. Quando alguém te ofende, você não vai revidar. Porque nós não estamos aqui para amaldiçoar, estamos para abençoar. E Jesus falou assim, olha, o que está escrito lá no passado? O que está escrito lá na lei? Todo aquele que te amaldiçoar, você amaldiçoa. Só que agora é diferente a situação. Agora eu estou trazendo para vocês graça. Eu estou trazendo para vocês vivência no reino de Deus. E a vivência, o viver no reino de Deus é aquele que te amaldiçoa, você abençoa. E a vitória é tua. Nós não temos nada com o inimigo. Nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá certo? Vamos lá então? Então, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, você vai orar por ele. Deus dará vida a esse irmão. E com certeza, né, isso, e aos que cometem pecados que não levam à morte. Então, aquele que leva, blasfemou contra o Espírito Santo, é o que nós falamos aí, dizer, vivenciar que Jesus Cristo nunca esteve aqui na terra, nunca foi ser humano, essa é a maior blasfêmia que tem e não há perdão. Sabemos, versículo 18, que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Para fechar, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então João diferencia bem, olha, se vocês são gerados por Deus, olha de novo, Jesus Cristo é chamado Filho de Deus, mas quem gerou Jesus? O Espírito Santo. Então ele está dizendo, olha, se vocês são gerados por Deus, ele está dizendo, se vocês são gerados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus me traz fé, o Espírito de Deus me traz graça, o Espírito de Deus me traz um novo nascimento, a regeneração, e ele agora vai dizer que eu sou filho. Se eu sou filho, eu já não assino mais outro sobrenome, mas eu assino o sobrenome de Deus. Não é assim? Então todo mundo olhou para a minha assinatura, opa, esse aqui é filho de Deus. Olhou para as minhas características, vai dizer igual a sunamita. Ali tem um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Olha como eu gosto de conversar com aquela mulher é de Deus. Porque às vezes eu estou atribulado, eu chego na casa dela, nem tomo café, mas só de ouvir ela falar, eu já me sinto bem. E é para isso que nós somos chamados. Para a luz, que é Cristo, brilhar nas trevas, que é o mundo. Ele está dizendo aqui, todo mundo é mundo. Mas nós somos filhos de Deus. Então haja como tal. Viva como tal. Se você tem um novo nascimento, você não tem vida antiga. Aquele que enchia a cara, não enche mais. Aquele que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. Hoje, infelizmente, você encontra em algumas igrejas pessoas que mentem.
Ele mente tanto que ele mente que é filho de Deus. Porque não é. Filho de Deus age diferente. Tá certo? Então, é nisso aí. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Logo, irmão, é impossível uma pessoa em pecado reconhecer Jesus Cristo como filho. Uma pessoa que vive dessa forma, ela não aceita o evangelho puro. Não aceita, ela não aceita a Bíblia, ela não aceita a palavra de Deus. Quantas pessoas que nós encontramos que o cara fala assim, você vai crer na Bíblia, meu? A Bíblia foi escrita por homem. Fala, não, vamos arrumar uma Bíblia aí que um jumento escreveu, uma mula, e quem sabe você acredita, não é? Igual, acho que eu já falei para os irmãos aqui uma vez, a gente conversando com um ateu, né? E ele falou, eu não acredito na Bíblia mesmo, porque a Bíblia foi escrita por mão de homem. Falei, ok, legal. Falei, e você? Qual é o seu nome? Não, seu nome completo, fulano de tal, tal, tal. Você existe? Ele falou, claro. Eu falei, o que prova que você existe? Você tem algum documento que prova que você existe? Ele falou, claro, eu tenho meu RG. Eu falei, RG não vale. Por quê? Porque foi escrito por a mão do homem. Não é? Mas se você não crê na Bíblia que foi escrita pela mão de um homem, eu também não creio no teu RG, no teu CPF, logo para mim você não é ninguém. Aí ele ficou olhando, né? Até hoje ele está procurando uma resposta. Quem sabe amanhã ele aparece por aí e fala, eu tenho uma resposta para você. Mas é porque está impregnado no pecado. E se o Espírito Santo não convencer essa pessoa que ela está vivendo em pecado e não depositar nela fé, ela não crê em Cristo. Mas não aceita o Evangelho, não aceita a palavra. E vive dizendo que a gente é fanático, que a gente é louco, não é? Mas por quê? A palavra de Deus diz o quê? O Deus desse século cegou o entendimento. Veja bem, ele não cegou os olhos. A pessoa olha, vê milagre, até balança um pouco quando vê um milagre, não é? Quando vê uma cura, quando vê uma libertação, mas o entendimento dele não consegue compreender que Jesus Cristo é Senhor, porque está cego pelo Deus desse século, pelo Satanás, pelo que domina a mente dessas pessoas aí. Tá certo? Então eles não compreendem, não aceitam. Aí o padrão moral. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje? A imoralidade está tomando um ponto tão alto, que é uma aberração, é um absurdo que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, o que eles querem? Desmoralizar totalmente a Bíblia. O problema deles não é nós. Quem somos nós? Sempre seres humanos. Reles seres humanos. A briga do diabo não é contra nós. O diabo quer porque quer destituir a glória de Deus. Por isso que ele vive dizendo aí que você não precisa ir na igreja, tem gente que acredita. Você é a igreja, fica em casa. E você fica em casa ouvindo só as ladainhas do diabo. Irmãos, o povo brasileiro, ontem eu estava ouvindo 47 milhões de pessoas votando no Big Brother. Votando naquela palhaçada, aquela safadeza, aquela sacanagem que é aquele programa. 4 milhões? Ixi, eu acrescentei um pouco aí. Imagina isso. E o pior é que tem crente que assiste. Tio, e logo, hoje eu não vou nem no culto, porque ainda bem que o Big Brother não é na hora do culto, né? Porque senão tinha gente que se diz crente, que ia ficar assistindo. Aí lá ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, o homossexualismo tomou conta daquilo, você olha para a pessoa, você não sabe se é homem ou se é mulher, à luz da Bíblia, à luz da moralidade da Bíblia, estão destituindo aquilo que Deus criou. E por que isso? Porque o diabo quer provar que as coisas que Deus fez, ele consegue mudar tudo. Mas aquilo que é de Deus, jamais ele muda. Jamais ele muda. E nós precisamos estar atentos para isso, porque senão nós somos enganados. Tá certo?
Então, o padrão moral que Deus coloca na palavra de Deus é para nós vivermos. O cara não quer viver? Problema dele. Quem é de Deus, ouve a voz do Espírito de Deus. Quem não é de Deus, vai ouvir a voz de quem? A voz do chifrudo. Vai se enrolar no rabo do chifrudo. Vai ser garfado pelo chifrudo, se é que ele tem algum garfo, não é? Então, a diferença é, quando a pessoa passa pela regeneração, quando ela passa pela santificação, ela é uma pessoa totalmente mudada. É uma pessoa que não vive mais nos padrões morais do mundo, mas ele busca o padrão moral da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher. Hoje o cara deixa pai e mãe e se une a uma cabrita, a uma cabra, a um bode. Se o problema fosse só homem com homem, mulher com mulher, mas não. Tem países aí que a pessoa, o cara tem 50 anos, casa com uma menina de 8, 9. Olha que absurdo. E eu já falei para você, Rio Grande do Sul está na frente, está lutando desde 2016 para que, deve estar lá no STF já, para eles reconhecer casamento de homem, do ser humano com animal. Tem uns caras lá no Sul que o negócio deles é morar com a cabrita. No Nordeste, imagina isso. Antigamente isso era piada de moleque. E hoje faz parte do contexto. E ainda vem chamar isso de família. Homens vivendo com bonecas. Olha a situação que o mundo está vivendo, irmão. Diferente de Sodoma e Gomorra, o padrão moral da palavra de Deus está sendo colocado de lado. Mas nós não temos nada com o mundo. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, aquele que é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, que se suje mais. Porque o porco, por mais que você lave ele, soltou ele, o que ele faz? Ele não vai para o shopping, ele corre para o chiqueiro. E chega lá, ele se lambuza, rola para lá, rola para cá. É assim que funciona. É inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado, né, com o jugo desigual. O que é jugo desigual? Hoje nós quase não ensinamos nossos filhos. Olha, cuidado, não é toda pessoa que você conhece que você pode chamar de amigo. Você vai para a escola, e a Natasha está aí. Quantos anos você tem, Natasha? 15. Está em que série? Primeiro. Daqui para frente, a coisa fica pior. Daqui uns dias vai para a faculdade. Né? Eu falei, acho que a semana passada, ou a retrasada, 55% dos jovens cristãos vão para a faculdade e desviam-se lá. O marxismo que é pregado nas escolas está tomando a mente dos jovens. E a igreja muitas vezes está, Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Então é hora da igreja acordar, é hora da igreja tomar uma posição com essa juventude, com esses adolescentes, e pegarmos a palavra de Deus e colocarmos à luz essa juventude. Porque senão a igreja não tem futuro. É claro que nós sabemos que existe todo um plano de Deus para as coisas cada dia vão ficar mais difíceis, porque é necessário que isso aconteça, é necessário que vai haver o parar do Evangelho, mas no tempo certo para que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Nós estamos aqui, nós precisamos atentar para isso. Então é necessário. A amizade do mundo não é amizade para cristão. Sabe? E hoje, principalmente em questão de homossexualismo, olha, irmão, é muitos jovens que você conversa, mas não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. Traz um prejuízo danado, não é? Está cheio de gente aí, chorando. Por quê? Principalmente aqui em Jaú. Quantas pessoas desabrigadas. Mas onde eles moram? Na beira do rio. Tanto lugar para fazer casa, vai fazer na beira do rio. Tudo bem que há um conceito de toda a sociedade, não é? Questão política que
as prefeituras também não tomam conta disso, vai deixando a Deus dará, e a sociedade, a classe, principalmente a classe baixa, não tem como comprar um terreno, como construir uma casa, vai montando isso aonde? Nos piores lugares. E a pessoa não tem para onde fazer, vai fazer ali, mas justo na beira do rio. E o que aconteceu? Quantas famílias estão desabrigadas? Então é necessário, alguém falou, olha, vamos fazer uma casinha aqui, né? A pessoa talvez, né, numa boa intenção, leva outro para morar perto do rio. Aí vem a enchente, enche, perde a casa, cai a casa, aquela família lá em São Paulo, morreu a família inteira, porque começou a chover forte, os filhos com medo da chuva, correram tudo para o quarto do pai e da mãe. Exatamente aonde foi soterrado, morreu a família inteira. Bom, tem hora que é melhor morrer a família inteira do que ficar uns ou outros, né? Imagina você fica, seus filhos morrem e você fica. Ou você morre, ou você fica, os pais morrem. É difícil. Mas por que acontece isso? Porque muitas vezes nós somos levados por conversas que não tem nada a ver. E o prejuízo é muito grande. Vamos para frente então. O novo nascimento tira o mundanismo de dentro de nós. A santificação, ela nos separa do mundo. A santificação, só que não é um processo nosso. Nós muitas vezes nos baseamos naquele texto lá do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, né, que Josué chega, ordenado por Deus, ele fala para o povo assim, pessoal, santifiquem-se hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Aquele processo foi um processo para o povo buscar a Deus, deixar parar tudo o que você está fazendo e vamos buscar a Deus, clamar a Deus. Por quê? Porque era necessário que eles atravessassem o Jordão para conquistar a terra prometida. E era um processo que você... Santificar quer dizer o quê? Se separar de tudo que não é de Deus. Santificação a Deus. Então, se eu sou santificado a Deus, eu não tenho nada com outra coisa que não seja de Deus. Tá certo? Igualmente o marido, igualmente a mulher. Quando eu era solteiro, eu não era santificado na questão de casamento. Quando eu me casei com a irmã Maria, eu me santifiquei a ela. Por isso que eu não tenho mais outra mulher, nem outras mulheres, nem outros atos. E ela vice-versa. Por quê? Porque agora eu me... como é que é? Fala. Eu me reporto somente a ela, como marido e mulher, como homem e mulher, num relacionamento somente a ela, e ela somente a mim, até porque senão a peixeira come solta. Mas se nós somos santificados, nós, por nós mesmos, não conseguimos buscar nenhuma santificação. É necessário que o Espírito de Deus faça isso, porque é Ele que nos regenerou. Então vamos lá, de novo, né? Como nós falamos no começo, o Espírito Santo pegou o Ismael, catou, tacou ele dentro de um tacho, catou uma bucha, né? Detergente, desengordurante, e ó, esfregou, tirou tudo quanto é marca que eu tinha do mundo, arrancou tudo, me regenerou, me fez uma nova criatura. Agora nem criatura sou mais, sou filho de Deus. Novo nascimento, o velho morreu, o novo nasceu. E a partir disso, novidade de vida. E uma das novidades de vida é a santificação. Então, qual é a minha condição de pensamento agora? Eu não penso mais em prejudicar ninguém. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus não prejudica, ele abençoa, ele ajuda. Filho de Deus, o coração é benigno, gosta de fazer o bem. E se você sabe fazer o bem e você não o faz, o que a palavra de Deus diz? Que você pecou. Ah, mas eu não faço nenhum tipo de pecado. Mas não ajuda ninguém, não é benigno para com alguém. Está pecando. E o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Tá certo? Então, a santificação nos separa do mundo e nos coloca Cristo como centro de tudo. Cristo é tudo em nós e para nós. Ok? Vamos lá. Faltam 18 para as 9, então dá tempo da gente iniciar, né? Fechamos aqui o assunto regeneração, novo nascimento,
E agora iniciamos o quê? Santificação. E uma das coisas que, um versículo, um texto, que nos chama muita atenção, é aquele que fala assim, seguir, vamos ver se vocês sabem. Seguir a paz. E o que mais? E a santificação. Por quê? É a qual Seguir a paz. Pior que eu escrevi aqui, não acho. Aqui. Procura, aqui é um outro, né, essa versão aqui é da Nova Jerusalém. Então, ela é um pouco mais atualizada. Ó, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Este texto. Então, o que é que nós temos que fazer? Seguir. E o que é que o cristão faz? Seguir os passos ou a orientação do Espírito Santo de Deus. Tem um outro versículo que diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Conjugando o coração como aqui, ó, o centro do nosso conhecimento, do comando da nossa vida, não esse coração aqui, esse coração só bombeia, manda sangue para tudo quanto é lugar, pelas veias, não é? E é por isso que nós estamos vivos, porque se ele parar, o sangue não gira, e se não gira, acaba-se a vida. Então, ele tem a sua função. Mas o coração que a Bíblia está dizendo é esse aqui, conjunto de entendimento, cérebro, comando da vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Às vezes eu brinco, quando estou ministrando para casais, aquela questão, quem manda em casa? Tem homem que fala, não, quem manda em casa sou eu. Né? Tem outro que fala assim, não, quem manda em casa é a mulher. E a mulher já está assim para ele, fala diferente para você ver. Eu não, quem manda em casa? Uma Maria. Eu mando nela, muito mais prático. Muito mais prático, mais fácil, né? É óbvio que é brincadeira, viu? Brincadeira, né? As coisas não funcionam assim, né? Mas o comando, a gente diz assim, Deus está no controle de tudo. Ah, é? Deus está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo, quem controla a tua vida? É Deus. E se Deus controla a tua vida, quem é que faz cumprir os desejos? É Deus. Não, mas Deus controla tudo, mas o meu nariz, eu sou dono do meu nariz. Eu faço, faz nada, irmão. Faz nada. Ok, você tem livre-arbítrio? Beleza, você faz o que você quer? Tá, se você não está fazendo o que Deus quer, você está fazendo o que quem quer. Só existe dois senhores, Deus, diabo. Se você não está fazendo o que Deus quer, você está fazendo o que quem quer. A gente se engana. A gente se engana. É igual o marido que acha que manda em tudo. Não, lá em casa quem manda sou eu, quem dá as ordens sou eu. Oh, irmão, a gente sabe que não é assim. Não é? Quem dá a última palavra sou eu. Né? Aí a mulher fala assim, sai debaixo da cama. Né? Dizia um amigo nosso que quando ele chegava no portão, a esposa ouvia a sua voz e corria para o fogão e já colocava lá uma chaleira com bastante água e colocava para ferver. Ora, o marido chegando em casa, a mulher corre para o fogão, coloca a água para ferver, automaticamente o que vai acontecer? Ela, quando ele entrar, ela vai pegar uma bacia, colocar água nessa bacia, e ele vai tirar os sapatos, a meia, se não for ela que tira, e ele bota os pezinhos lá, e ela faz uma massagem. Oh, irmão, isso é sonho de qualquer homem. Mas aí ele concluiu assim, ela sabe que eu não lavo louça em água fria. Não é? E muitas vezes nós agimos dessa forma. Então vamos lá. O texto que nós vamos trabalhar, se Deus assim permitir, hoje, quarta-feira que vem, não sei, Deus permitindo, está na primeira carta de Pedro, apóstolo Pedrão, capítulo 1. Ele vai nos colocar aqui uma situação
bem interessante em termos de santidade ou santificação. Deus é santo e importa que todo aquele que o siga ou que seja chamado seu filho seja santo. E o que é ser santo? Separar do mundo. E como é que nós conseguimos separarmos do mundo? Nós não conseguimos, irmão. Precisamos do Espírito Santo de Deus para fazer esse processo. Vamos lá então. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros em diáspora, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia, em Bitínia. Esses são as cidades ou os territórios que Pedro chega agora para ministrar a palavra de Deus. Então ele diz que é aos eleitos, àqueles que são chamados pelo Senhor, pelo seu decreto, mas que já conhecem a Cristo, já foi anunciado a Cristo, mas não basta só anunciar a Cristo, é necessário entendermos o que vivemos quando temos Cristo. E ele diz, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para que a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Olha que interessante, neste versículo 2, Paulo coloca aqui a Trindade, a presciência, o pleno conhecimento, início ou pré de Deus, o Deus Pai, em santidade ou santificação pelo Espírito de Deus. Então, por onde vem a santificação? Pelo Espírito de Deus. É impossível que o Ismael consiga se santificar, e é por isso que hoje nós temos, no meio da igreja, muitas pessoas decepcionadas em questão a outras pessoas que se colocam como santos e colocam um parafuso na cabeça de pessoas mais simples, sem o conhecimento da verdade e que acham que não são salvas ou que não estão num processo de salvação, porque não são iguais fulano e ciclano. Por exemplo, questão de batismo com o Espírito Santo, questão dos dons que o Espírito Santo manifesta à igreja. É natural você encontrar certas pessoas, igual uma irmã me disse, quando a gente estava estudando, fé e graça, aí nós falamos a respeito disso, do Espírito Santo, e a pessoa falou assim, pastor, o senhor tirou um peso das minhas costas hoje. Por quê? Porque por não falar em língua estranha, eu achei que eu não era salvo. Não havia um sinal em mim de salvação. Irmãos, os dons organizados, ousados, utilizados pelo Espírito Santo, os 9 dons, relatados lá na carta, Coríntios, primeira ou segunda? Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, ele relata lá os 9 dons, de língua, profecia e tal, os 9 dons. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso é processo que o Espírito Santo trabalha na igreja. E os 9 dons não são ministrados a todas as pessoas, é da forma que o Espírito quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Ponto final. Você entendeu? Ponto final. Então, quando eu me sinto santificado, se eu for por um ensinamento de certas pessoas, quando eu sou um crente, um pastor ou um membro que vivo no monte, o monte é lugar de santificação. Na Bíblia não tem isso. O cara quer crer nisso, problema dele. A Bíblia não tem nada disso. Monte nenhum santifica ninguém. Oração nenhuma santifica ninguém. Por exemplo, nós metodistas, nós nos espelhamos em quem? No nosso fundador, John Wesley. John Wesley, ele tinha isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Eu preciso ser santo, eu preciso me santificar. Então ele tinha um sistema de vida totalmente diferenciado.
E ele, junto com o seu irmão e mais uma turma da faculdade, eles formaram um grupo, e esse grupo, todo dia, todo certo dia, em certo horário, eles faziam uma liturgia, não é? Faziam um devocional, e ali eles buscavam a Deus, e viviam querendo buscar essa santificação, sendo santo. Eu imagino Wesley, às vezes, nem querendo ter amizade com certas pessoas. Eu imagino, tá? Isso não está na história dele. Eu imagino ele dessa forma. Não vou nem me misturar com o Ismael, porque o Ismael vive uma vida de pecado e eu não quero. Eu quero ser santo, eu quero ser santificado ao Senhor. Muito bem. E neste propósito, nesse pensamento, ele conclui faculdade, ele serve a igreja anglicana, e aí ele, com o desejo de ser missionário, ele com certeza falou com os seus pastores e enviaram agora Wesley e o seu irmão para a América, para ele ir lá fazer missão com os índios. E eles foram fazer. Chegou lá, não foi do jeito que ele pensou. A coisa não fluiu, o trabalho não fluiu da forma que ele imaginava. E ele agora fica totalmente, me fugiu a palavra agora, quando você... Decepcionado. Frustrado. Oh, é bom ter um pastor do lado. Oh, glória. Frustrado, ele falou assim, poxa, eu vim aqui evangelizar esses índios, mas eu não consigo. Eu estou sentindo que eu não sou crente. Aí mudou a ideia. Quando eles estão no navio, voltando para a Inglaterra, há lá um acontecimento, um incidente, né? E todo mundo fica apavorado, esse navio vai vir a pique e tal. E dentro desse navio tinha um grupo de cristãos totalmente com a ideia diferenciada daquilo que John Wesley vivia. Cheios do Espírito Santo. Enquanto o barco, a turma estava lá gritando, vamos morrer, né? A gente vai morrer, né? Para quem assistiu, eles estavam orando, cantando, salmodiando, nem aí com o barco. Ele falou, mas peraí, tem alguma coisa errada. E ele se aproxima desse grupo, e ele começa a ver, né? Começa a entender o formato que essas pessoas adoram, creem em Deus. E ele volta para a Inglaterra. E esse processo fica na sua mente. Fala, poxa, aquele grupo era diferenciado. E ele, por um tempo, ele continua ali buscando pelas suas forças, santificação. Eu preciso buscar, eu preciso fazer, eu tenho que ser diferente. Aí num dia, olha só, que ele não está com... Sabe aquele dia que você não está com vontade de ir na igreja? Sabe aquele dia que alguém fala assim, vai ter um culto hoje da hora, meu. Vai estar lá, pastor Daniel pregando. E você fala assim, vou não estou afim. Cara, o tempo como é que está? É capaz de chover. Eu não vou, eu não quero, eu não vou. Mas, por forças da circunstância, que nós imaginamos, força da circunstância, ele acaba indo totalmente contrariar a sua vontade. Quem é que levou John Wesley para esse culto? Se não foi o Espírito Santo de Deus, foi quem? Enquanto ele estava na sua vontade, no seu querer, na sua forma, as coisas não estavam acontecendo. Aí naquele dia, ele não estava afim, mas ele acabou indo. Chegando lá, o culto começou perto das 11 horas da noite, mais ou menos isso, E tal, era uma vigília. E aí alguém começa a ler o texto, um texto comum até, um texto que todo mundo lia na época, que foi de Martinho Lutero. E nesse momento, enquanto ele estava, eu imagino John Wesley assim. Nossa, vigília hoje. Nossa. Aqueles dias que a gente só fica olhando, pastor não acaba, falta 3 para as 9, vamos correr. E aí naquele dia, naquele momento, enquanto é ministrado uma simples palavra de um contexto que era conhecido, o Espírito Santo se apodera da vida de John Wesley. E a partir desse momento ele diz assim, eu senti o meu coração aquecido. Se nós estamos aí num contexto de coração, é isso aqui, eu imagino os parafusos do cérebro de John Wesley entrando no devido lugar e ele compreendendo o que é ser agora usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele sente algo diferente, ele fica maravilhado, ele fala, nossa, puxa, eu não queria vir para esse culto, mas eu estou sentindo algo diferente, Ai, como é gostoso estar sentindo a presença de Deus. E ali
a partir daquele momento, a vida dele muda. O metodismo que nós estamos aqui hoje é porque o coração dele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então guarde isso no teu coração. Quem faz é o Espírito Santo. Nós, pelas nossas forças, não conseguimos. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus e nós estamos em total relação, né? Às vezes a gente fala assim, estou falando sozinho? Não, estou falando com o Espírito Santo de Deus. Me ajuda, me conforta, me consola, me edifica. Me põe de pé. Me dá uma palavra, me dá um conforto, me dá um alento. E aí nós entendemos o processo que o Espírito Santo de Deus faz. E é isso que nós vamos estudar. O processo da santificação na vida do cristão. Amém? Que Deus os abençoe. 9h em ponto. Então, não tem como passar. Quero pedir à igreja que se coloque de pé. Se você quiser antecipadamente ler este texto que vamos trabalhar, se Deus permitir, até o versículo de número 25, tá? Acho que é todo o capítulo aí, que nós vamos estar trabalhando, se Deus assim permitir. Quarta-feira continuaremos, tá certo? O que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Se somos guiados pelo Espírito, se somos fortalecidos pelo Espírito, se temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, a nossa vida, ela é a vida de um filho de Deus. As nossas atitudes são diferentes, nossas falas são diferentes, e o processo de Deus se conclui na nossa vida até o dia do arrebatamento da igreja, ou se o Senhor nos chamar antes, né? Estaremos prontos, porque é o Espírito de Deus que faz na minha vida e na tua vida. Tá certo? Nós vamos orar, mas eu quero pedir para o pastor Daniel, ele estará vindo aqui, fazendo essa oração e também impetrando a bênção ao nosso coração nesta noite. Depois melhora. Graças a paz, povo de Deus. É uma alegria estar aqui, né, com as irmãs, conhecendo essa parte do povo de Deus aqui em Tibiriçá. Assumi a igreja central de Bauru, na aposentadoria do reverendo Samir, e a ideia é caminhar junto. Não prometo estar aqui todas as quartas-feiras, mas quero manter uma constância, né? Sempre que pudermos estar junto, acompanhar, participar dos cultos, dos estudos, é um dia a mais para ouvir a palavra do Senhor e meditar nas Escrituras, tá bom? Então eu conto com as orações das irmãs, com certeza estaremos orando pelo trabalho aqui. O pastor Ismael já me disse dos planos, alguns pelo menos, dos projetos. A esposa, ambos vinham no caminho dizendo, né, dos sonhos para este trabalho, que pretendem implementar a partir desses próximos dias, a partir desses próximos meses, né? Eu creio que amenizando a questão pandêmica vai se tornar mais fácil e viável, que as coisas se encaminhem aqui. Agora vamos orar em nome de Jesus e na sequência impetrar a bênção de Deus. Quero saudar você também que está nos acompanhando pela internet. A nossa saudação e nosso abraço em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. É bom estar aqui e poder ouvir a sua palavra, ouvir de santificação, ouvir do plano da salvação, daquilo que tem designado para os seus filhos, as suas filhas, a obra do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, a obra redentora do Pai, do Filho, que as pessoas que hoje ouviram estas verdades possam guardar estas verdades em suas mentes, em seus corações, possam se apropriar, tomar posse desta verdade, em o nome de Jesus. Concede, ó Deus, uma noite tranquila de descanso, de sono, aquele sono reparativo, uma quinta-feira, uma sexta-feira abençoada, um fim de semana abençoado para todos, em o nome de Jesus. Todos os nomes citados
pelo pastor Ismael no início dessa transmissão, no início deste estudo, deste culto, que possam ser abençoados por Ti, em o nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, ó Pai, é bom conhecer mais essa parcela do seu povo, é bom verdadeiramente estar aqui. Ó Deus, fica conosco, guarda-nos em segurança. Ó Deus, abençoa os nossos lares, abençoa esta comunidade. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós dizemos precisar e muito de Ti. Sem Ti nós não somos nada e sem Ti nós não conseguimos realizar nada. Portanto, se conosco hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Ele levante o rosto e Ele te dê paz. Muita paz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus assim permitir. Aleluia.